A gente está de volta com muita alegria, com muita vontade de aprender sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Boa noite quem está em casa, nos vendo aí pela internet, e a todos os amigos que estão aqui. Vamos juntos no aprendizado de hoje. O tema de hoje é sobre sintonia e conduta mental. Para falar de sintonia, nós precisamos antes falar sobre ondas. Nós vamos falar resumidamente sobre ondas, alguns detalhes, alguns conceitos, alguns comportamentos que a gente vai usar durante a palestra de hoje. Então, vamos começar pelo conceito. Tudo que nós vamos falar aqui sobre ondas é conforme as leis da física, que regem as ondas, tá? Então, o conceito que vem da física diz que ondas são perturbações, são oscilações, são pulsos que se deslocam, que se propagam no espaço, transportando exclusivamente energia. É um transporte de energia. E nós temos dois tipos de ondas. Temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que dependem de um meio para se propagar. Então, nós temos exemplos das ondas do mar, as ondas sonoras. A onda do mar, ela precisa da água para chegar, né, para se mexer. As ondas sonoras precisam do ar que leve as ondas até, né, o receptor. E temos, essas são as mecânicas. E temos as eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não dependem do meio para se locomover, para se propagar. Elas se propagam no vácuo e em outros meios também. Elas surgem da oscilação das cargas elétricas. E um bom exemplo é as ondas de rádio, as ondas do micro-ondas que nós temos em casa e as ondas do raio-x que todo mundo conhece. Essas são as ondas eletromagnéticas. Para a gente saber o tamanho de uma onda, o comprimento de uma onda, como é que a gente faz para medir? Bom, acho que todo mundo já viu o desenho de uma onda, né? Ela sobe e desce, como no mar mesmo. Ela sobe e desce. Quando a gente quer medir o tamanho dessa onda, nós vamos pegar dois pontos repetitivos. Então, quando ela sobe, o ponto máximo chama crista e o ponto mais baixo chama vale. Então, crista, vale, crista, vale. Se eu pegar duas cristas ou dois vales e medir, eu tenho aí o tamanho da minha onda. Então, eu vou ter uma onda curta quando essa distância for pequenininha entre dois vales ou duas cristas. Quando for pequenininho, esse tamanho da onda vai ser uma onda curta. Ela vai ser uma onda longa quando essa distância for grande. Uma onda longa entre dois pontos definidos. Isso já nos ensina um pouco sobre frequência de onda. O que é a frequência de onda? É o número de ciclos, é o número de sobe e desce, é o número de oscilação que essa onda faz em um determinado tempo. Então, se eu colocar aqui, ó, eu vou medir 1 segundo. Em 1 segundo, quanto que ela subiu e desceu? Isso vai me dar a frequência da onda. Isso vai me dar as oscilações que se repetem num determinado tempo. Então, ela vai ter alta frequência quando ela tiver bastante sobe e desce. E ela vai ter baixa frequência quando ela tiver um sobe e desce mais lento. Então, em 1 segundo, a minha onda sobe e desce igual o eletrocardiograma. Alta frequência. Aquela onda preguiçosa, que demora para subir e descer, em 1 segundo, ela vai ter baixa frequência. Então, a onda curta, né? Eu não falei que aquela onda curta, aquela pequenininha, ela vai ter sempre alta frequência, porque ela vai fazer sempre em 1 segundo, né? Ela é pequenininha, ela vai subir mais vezes. A onda longa, ela vai ter curta frequência. A frequência, ela nos dá, é bem fácil de entender, né? Esses conceitos, você vê, não é difícil. Nós já aprendemos conceito de onda, nós já aprendemos como medir a onda e estamos aprendendo frequência. O que importa a frequência? A frequência, ela tem um papel fundamental na propagação da onda. Então, se eu tenho uma frequência alta, ela se propaga mais rapidamente, ela ganha velocidade maior, ela tem um alcance maior, ela penetra sólidos até, né? Então, ela tem a capacidade de ir muito longe e penetrar os corpos sólidos. A baixa frequência, aquela onda preguiçosa,
ela não tem a mesma capacidade de propagação. Ela vai ter uma velocidade menor, ela não vai se propagar tão bem como aquela onda de alta frequência. Isso é importante para a gente entender lá na frente o que nós vamos falar. Sabendo, então, o que nós aprendemos até aqui, vai dar para a gente entender agora, já que a gente entendeu o que é frequência, tem alguma dúvida? Não? Nós vamos conseguir entender o que é sintonia. O que é sintonia? Sintonia é quando duas ondas, só dá para ter sintonia a partir de duas ou mais ondas. Não dá para ter sintonia com uma onda só. Então, quando duas ondas têm a mesma frequência, elas sobem e descem na mesma frequência, nós dizemos que tem sintonia. Então, tem uma sintonia aí, né? Então, é fácil perceber esse processo no exemplo do rádio. O rádio, o que acontece? Quando nós ligamos o rádio e a gente procura a nossa, né, a rádio do nosso gosto, a cultura, a difusora, né? Eu quero ouvir alguma coisa ali, estou procurando. Ela tem um número, 97.8, né? Não é assim? Aí a gente vai lá no botãozinho, naqueles rádios antigos, era redondinho, né? Hoje é digital. Mas aí a gente vai lá e coloca exatamente naquele número que é correspondente à rádio. Então, o que acontece? Eu estou sintonizando com aquela rádio. Quando eu coloco a minha frequência da minha antena, do meu rádio, 97.8, eu estou colocando na mesma frequência daquela onda. E aí elas se juntam. Elas se juntam e dá sintonia. Então, a sintonia é isso. A sintonia de onda é o processo de selecionar uma frequência desejada para receber um sinal. Para receber um sinal. Quando duas ondas iguais se cruzam, dizem que houve uma interferência construtiva e elas se complementam, elas se potencializam, elas têm maior amplitude. Então, duas ondas iguais trombou aqui, elas se encontraram, uma ajuda a aumentar a outra, potencializa. Se são duas ondas diferentes, elas meio que se anulam, não acontece nada ali no meio ambiente, elas não se somam, não dá liga, como não dá na sintonia. Isso é bom para a gente entender lá na frente por que temos sintonia com determinadas coisas e com outras não. Tá? Então, resumidamente, é isso. Nós entendemos o conceito, o que é um comprimento de onda, um tamanho, o que é uma frequência, o que é a sintonia. Resumidamente, é isso. Se vocês quiserem se aprofundar sobre o assunto, teve um grande sábio aqui, que já falou sobre onda, um cara legal, o meu saudoso Mauro Júnior, tem uma palestra aqui, é só procurar, que fala... no YouTube. Isso, é só colocar lá no Facebook também, procurar ondas. As ondas da nossa vida. Mas lá ele já era mais entendido, engenheiro, ele entende muito mais, então ele entrou numa parte mais técnica. Hoje, o que a gente precisa saber é isso daqui, tá? Para a gente entrar no assunto de sintonia e conduta mental. Então, resumidamente, é isso daí. Todo mundo já está aqui professor de física já, tá? Mas, afinal de contas, o que isso tem a ver com a nossa vida, né? O que isso tem a ver com o que a gente veio buscar, com o nosso aprendizado, o que isso quer dizer com o evangelho, com a evolução. Vamos lá, então. Vamos sair, então, agora que a gente entendeu um pouco de ondas, vamos sair do campo da física e vamos entrar no campo pessoal. Vamos nos colocar nesse contexto para entender esse efeito, essa interferência de onda aí na nossa vida. Nós somos seres pensantes. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele disse que pensar é emitir matéria mental. Pensar é emitir matéria mental. E como é que a gente emite essa matéria mental? Nós emitimos através de ondas. Através de ondas que nossos pensamentos emitindo o tempo todo. Agora, pensa bem, nós não paramos de pensar, né? Até quem não gosta muito de pensar, pensa, sem querer. Então, nós estamos emitindo ondas o tempo todo. O tempo todo. Somos geradores de ondas. Nós somos criadores de ondas, ininterruptamente. Ininterruptamente. Nossa mente é uma grande usina geradora de ondas. E vivendo num planeta com mais de 8 bilhões de seres pensantes,
Imagina a teia mental, a teias de pensamentos que se cruzam e entrecruzam aqui, ó, sobre a nossa cabeça o tempo todo, gerando sintonia, não gerando sintonia, fazendo uma bagunça de onda entre nós aqui. Por isso que a gente tem que falar de onda quando a gente vai falar de sintonia. Por isso que é tão importante entender um mínimo sobre isso. Porque nós estamos emitindo, nós estamos vivendo num mar de ondas que a gente não tem ideia de como, né, como que ocorre, como que opera. Então, nesse planeta, tem aí, ó, ondas de todos os tipos para lá e para cá o tempo todo. Todos nós sofremos a interferência planetária, né, dessa egrégora mental que é o nosso planeta. Essas ondas aí, ela não tem pessoalidade, tá? É uma lei da física. Da mesma forma que as leis da natureza regem as leis da física que operam essas ondas, que é do micro-ondas, que é do raio-x, que é as ondas sonoras, é a mesma regra para as nossas ondas mentais que estão aqui. Tá? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que no final das contas é tudo pensamento, passa pela nossa cabeça, eles geram uma determinada frequência de onda. Eles geram uma determinada frequência que a gente não consegue ver, mas que vai desenhando uma psicosfera ao nosso redor, né? Uma atmosfera de onda ao nosso redor, que fala muito sobre nós, que vai efetivar o quê? Uma sintonia por onde eu ando. Então, cada tipo de pensamento tem uma frequência definida. Então, se eu tenho culpa, vergonha, ódio, raiva, medo, apatia, eu tenho aí, ó, ondas de frequência baixa. Isso já foi medido, tá? Então, são ondas de frequência baixa. Se eu tenho pensamentos de otimismo, se eu tenho pensamentos carinhosos, se eu tenho pensamentos motivantes, né? Esperançosos, pensamentos de amor, a prece, tudo isso vai ter uma frequência alta. Então, nós ouvimos muito a frase, semelhante atrai semelhante. E atrai. É exatamente isso. Mas só que isso não ocorre de uma forma romântica, porque a gente fala assim, semelhante atrai semelhante, eu atraí ele porque a gente torce pelo mesmo time, a gente gosta da mesma cor, né? Parece que ele foi feito para mim, mas assim, a coisa existe, mas ela não é tão superficial. Ela é bem mais profunda. Essa semelhança, ela atrai muito profundamente, sim. E às vezes não é só o time, não, vocês estão sendo atraídos por algumas coisas não tão boas também, que a gente vai descobrindo depois, lá no meio da relação. Então, o que ocorre, que a gente fala, bom, o universo, né, conspirou ao meu favor. Depende. O universo pode sim estar conspirando a teu favor, mas o que você está emitindo para o universo, né? Porque se eu estou emitindo alguma coisa que não é tão boa, o universo, que eu estou usando como uma metáfora, que não é um ser, ele vai devolver através de ondas parecidas, né? Vai dar sintonia com ondas parecidas. E às vezes ele está me devolvendo o que não é muito bom, achando que é isso que eu quero, porque é o que eu estou emitindo, né? Lei da semelhança. Então ele está conspirando a meu favor? Pode ser que sim, mas às vezes eu não sei o que eu quero. Às vezes eu não sei o que eu estou pensando, né? Por isso que a gente fala muito das ondas antes de falar de sintonia, para a gente entender que tem umas regras aí que são leis imutáveis da natureza que estão agindo entre nós. Então a gente tem que saber um pouquinho mais aí de si mesmo para atuar nesse campo de uma forma mais benéfica, né? Mais saudável. Então não há misticismo, não há romantismo. Quando a gente fala de lei de semelhança, existe uma lei básica aí. A gente não atrai assombração assim do nada, não, tá? A gente está atraindo assombração, são ondas que estão atraindo, né? Essa obsessão, essas coisas, ou coisas boas, ou coisas ruins, influência, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a minha sintonia, seja lá o que for, seja lá como for, ela está ligada à afinidade. Eu me afinizo com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu vivo. E, afinal de contas, como é que está, com o que eu tenho afinidade? A gente sabe responder? Com quem me afinizo?
né? Qual a rádio que eu estou ouvindo? Né? Que tipo de rádio que eu estou ouvindo? Que música que eu gosto? Eu gosto de MPB, gosto de samba, rock, música clássica, eu gosto de, né, pancadão, né? O que eu gosto? Música muito alta, música muito baixa. Qual o tipo, né, nessa metáfora, qual a companhia que eu estou sintonizando pela vida? Qual o tipo de vida que eu estou sintonizando com a minha frequência? As minhas ondas mentais são compatíveis com aquilo que eu busco o tempo todo. Tem muito a ver com os meus gostos, com o que eu estou emitindo. Mas a gente não sabe exatamente, né? A gente não faz exatamente escolhas conscientes o tempo todo. Ontem eu falei sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo que a gente começa e não tem fim. É para várias e várias vidas. Então não tem problema a gente não se conhecer. Nós somos seres muito complexos. E a gente não vai se conhecer numa vida. A gente tem que começar e não parar. Isso é bom. Então, a gente não se conhecendo, a gente vai fazendo escolhas, a gente vai se direcionando, vai se deixando influenciar, e às vezes a gente é escolhido, né? Eu falo, quando a gente não sabe muito o que quer, a gente se deixa levar e vai descobrir lá na frente que não era bem aquilo que a gente gostava. Às vezes passa-se anos, porque a gente não parou para pensar muito, né, nesse autoconhecimento. Então, a gente percebe que todas as nossas escolhas podem sim nos levar em lugares desconhecidos. Então, eu vou estar emitindo alguma coisa que não é bem aquilo que eu queria. E aí, a hora que eu me percebo, eu estou num lugar, eu estou numa família, eu estou num meio, numa cidade, eu estou num emprego que não combina muito comigo. Que não combina muito comigo. Muitas vezes, então, a gente deixa de se conhecer, de fazer aquele exercício que Kardec nos chamou, e acaba gerando padrões mentais que a gente não percebe, Então, percebe que esse assunto, ele não tem nada de místico, ele é bem técnico, a gente tem que perceber essas posições para tomar atitudes diferentes, né? E aí não adianta culpar o obsessor, né? Aí foi o obsessor que me levou, né? Que não é bem assim. Se o obsessor está me levando, eu estou tendo afinidade com ele. Senão, eu não tenho sintonia. A sintonia não foi, né? Eu não consigo essa sintonia se eu não tiver afinidade. Então, eu quero ter boas relações, eu quero ter paz de espírito na minha vida, mas eu frequento os lugares onde eu encontro tantos desajustados e eu continuo frequentando, eu estou querendo ficar aqui, ó, e estou rezando para dar tudo certo. Não vai, ondas, né? Então, eu quero atrair só boas influências espirituais, né? Mas toda semana, todo fim de semana, eu tomo um banho energético, assim, daquele bem carregado, né? Porque eu frequento lugares com pessoas transtornadas, desequilibradas, eu frequento ambientes lascivos, pesados, e aí eu quero, em um passe, resolver. Não vai resolver. O passe ajuda, é uma ferramenta ótima para qualquer boa disposição, para qualquer, né, abertura de ajuda. Mas se a gente insistir em alguns hábitos, né, a gente vai estar sempre atraindo aquilo que a gente está determinado procurando naquele determinado momento. Então, quando eu quero que o universo me envie alegrias, amores, harmonia, eu tenho que emitir esse tipo de onda também. Tá? Isso não quer dizer que a gente tem que estar bem o tempo todo emitindo só. Isso é um padrão, né? Isso é um padrão. Quando eu falo que não adianta a gente ficar 5 minutos, falar, bom, então eu vou ficar 5 minutos aqui pensando coisas boas, eu vou elevar o meu pensamento todo dia, né, de manhã para o universo, né, entender que eu quero isso daqui. Não é assim. Quando eu falo que a gente está emitindo para o nosso lado aquilo que nós somos, é o padrão da nossa personalidade espiritual. E o que é esse padrão? Eu sou uma somatória dos meus mais recorrentes pensamentos. Eu penso um monte de coisa durante o dia, os pensamentos vão se remontando, né, durante o dia todo. E aí eu falo assim, mas tem aquele pensamento que se repete, né? É uma construção natural que vai montando aquele tipo de pessoa que eu sou. Então você olha aquela pessoa, você olha a outra. Tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa é tão otimista, tão para cima. A outra você fala, nossa, aquela pessoa ali magoada, né? Irritada, está sempre irritada, ela vai se desenhando ali, né? Quando a gente estuda sobre a prece, porque, na verdade, isso que eu vou desenhando de mim mesmo vai gerando influência para todo lado.
Então, essas influências vão gerando o quê? Elas me vêm através das frequências de onda. Essas frequências, como eu falei, eu posso estar emitindo frequência baixa ou alta. Quando é que eu emito frequência baixa? Quando a onda quando o meu sentimento é pesado, aqueles sentimentos negativos, pessimismo, desmotivação, irritação, tudo isso é comprimento de onda baixa. Esse tipo de onda, graças a Deus, ele não consegue ir muito longe. Porque, lembra? A frequência de onda, quando ela é muito baixa, ela não tem muito alcance, ela não tem muita velocidade. Só que nós estamos aí, com um monte de gente ao nosso lado o tempo todo. Esses pensamentos, que é o maior, que é o padrão mesmo que a gente sente, eles estão aí, sendo trocados o tempo todo. Já o pensamento elevado, aquele que tem uma frequência mais alta, aquilo é mais difícil. A gente tem que sair desse mar, dessa energia terrena, né? Quando a gente fala, vamos fazer uma prece, vamos elevar o nosso pensamento, a gente para e começa a tentar sair, né? Desse mundo ali, né? Bagunçado, e entrar numa frequência mais elevada. Esse pensamento pode sim chegar mais longe, depende da potência que nós estamos dando. Então, por exemplo, lá no livro dos Espíritos, a pergunta 654, Kardec pergunta qual a prece que mais agrada a Deus, né? Estava falando de prece nessa parte do livro. E os Espíritos respondem assim, Deus não tem preferência, né, pelos que adoram de uma maneira ou de outra. O que ele prefere as preces que saem do coração, a prece sincera. Diz, os cânticos não chegam até ele, senão pela porta do coração. Nessa resposta, a gente encontra aqui informações embutidas sobre ondas. Olha, presta atenção, vem comigo. Quando ele fala a prece que agrada a Deus é que sai do coração, vamos analisar uma coisa. Deus não precisa da nossa prece. A gente já entendeu que Deus não é aquele ser que pintaram para a gente, parecido com a gente, que é um ser vaidoso, que precisa ser louvado. Não. A oração, ela é boa. Quem precisa de oração somos nós. Né? Deus é um ser supremo. É um criador, né? Ele não precisa da nossa prece. Mas então por que a prece que agrada a Deus é a prece que sai do coração? Como é que eu entendo isso? Se ele não precisa, por que ele prefere isso? Bem, nós falamos lá que a frequência interfere na propagação de onda, ok? Então, quando ele fala a prece que sai do coração, é aquela prece que tem mais carga sentimental. É aquela prece profunda, né, que a gente faz, né, naquele dia que você senta ou para louvar, ou para agradecer, ou para pedir, mas você consegue tirar lá do fundo do coração, você chega até a chorar, você se emociona, você fala, nossa, essa prece foi diferente, né? Essa foi realmente funda, aquele dia, ou você está sofrendo muito, ou você está muito feliz. Então, aquela prece sincera que vem lá do fundo do coração. Então, essa prece tem uma carga emocional, ela tem uma frequência muito alta. E então, ela consegue ir longe e bater lá na antena divina. Então, dá sintonia. Então, por que Deus prefere essa prece? Porque é através dessa prece que a gente consegue sintonia com Ele. Mas Ele não precisa da nossa prece? Não, mas Ele é o nosso Criador. Ele é o Pai. Ele gosta dessa sintonia. Vamos pensar numa metáfora aqui. O meu filho, pensa numa pessoa, quem não tem filho, pensa numa pessoa que você gosta muito, né? Numa pessoa que você ama muito, e você vê assim, teu filho sai para viajar, e lá no meio da viagem, você não sabe exatamente aonde, que quilômetro que ele está, ele liga e fala, mãe, tem um problema com o carro, eu estou aqui parado na estrada, e pronto, cortou a ligação. Sabe aquele negócio? Deu para entender, né? Cortou a ligação. E aí você não entende mais o que ele está falando, ele está lá, não está pegando bem. E aí a gente fica apavorado. O que aconteceu? Eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu não sei se ele bateu o carro, eu não sei se quebrou o carro, eu não sei se furou o pneu, eu não sei se ele está preso na ferragem, eu não sei se ele se sentiu mal e caiu, se ele morreu, ou se foi o telefone mesmo que perdeu a sintonia. Enfim, você fica apavorada.
você perde essa sintonia, essa ligação com o teu filho, e você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue ajudá-lo, você não consegue socorrer, você não consegue mandar, você não consegue nada. E daí a pouco ele liga. Ele consegue falar, nossa, que alívio, que alívio. Não, quebrou aqui, eu estou em tal lugar. Aí você consegue mandar o auxílio. Você liga para o seguro, você vai lá buscar, enfim, você consegue chegar até ele, ajudá-lo e conduzi-lo para a segurança, conduzi-lo. É a mesma coisa, o que Deus quer da sua criação é que essa criação se sintonize. O plano espiritual quer o tempo todo nos ajudar, quer o tempo todo que a gente seja sintonizado. A gente não consegue. Quando é que a gente consegue? Quando a gente se aprofunda nesse sentimento, nessa busca. Então é essa prece que agrada a Deus, porque Ele é um pai, igual eu sou a mãe, preocupada com meu filho, Ele é um pai criador que quer a sintonia com seu filho, para que que o filho possa receber o auxílio, possa chegar até ele. Então, por isso, essa prece tem maior alcance, né? Essa prece tem a maior alcance. Então, a frequência de onda, ela tem esse papel fundamental na propagação dessa onda, na propagação. Então, quando a gente falar a próxima vez, vamos elevar o nosso pensamento para fazer uma oração, vocês fazem força, gente. Fazem força, busca do coração que funciona. Funciona muito bem, né? Então, a oração profunda tem maior frequência e consegue atingir a antena divina. Bom, estamos mergulhados em ondas, né? Que nos traz afinidade. Então, se eu não estou contente com o resultado, com a sintonia que está me chegando, eu tenho que me modificar. Eu tenho que modificar o quê? Essa afinidade. E como é que eu modifico a afinidade? Mudando a minha postura, né? Primeiro mental, depois nas minhas atitudes. Aí eu vou gerando outro tipo de onda, né? Então, para não chegar ao dia que a gente acha que as influências estão, né? As influências espirituais estão danificando a nossa vida, a tendência é a gente achar que não depende da gente, e aí a gente culpa, como eu falei, o obsessor, culpa a Deus, culpa até o demônio, né? Algumas vezes não fui eu, fui influenciado, né? Existem influências espirituais negativas? Sim, existem. Né? Mas a gente tem que entender que a influência espiritual, ela tem dois lados, é uma via de mão dupla. De mão dupla. Então eu estou aqui, minha postura mental pessimista, melancólica, magoada, né? Eu estou meio brava hoje, ela vai alimentar também os espíritos que por mim passam. Porque a gente só pensa em influência espiritual dos espíritos para a gente, mas a gente também está influenciando. A gente está influenciando, está mantendo o que? Uma sintonia. Então, a gente está ali, emitindo aquele pensamento ali, e às vezes o espírito que está do lado ali não tem nenhum interesse pessoal comigo. Né? Ele não está muito interessado, ele só está passando. Imagina um espírito desencarnado há pouco tempo, que não sabe o que está acontecendo, está confuso, está desequilibrado, está triste, está numa situação que ele está desequilibrado. E ele está ali quieto no canto, mas eu passo e com o meu desequilíbrio, com a minha tristeza, né, eu emito uma onda tão forte que eu atraio ele. Né? Lembra? A onda, a sintonia, deu liga e eu acabo atraindo ele. E aí eu é que estou influenciando esse espírito. Né? Eu acabo agindo como um obsessor com o coitado, que só estava passando ali. Que estava precisando de ajuda, que estava triste só. Aí a gente faz o quê? A gente corre para o centro espírita e fala, eu estou com encosto. Mas eu sou o encosto. Eu é que estou encostando no coitado. Entendeu? Então a gente tem que perceber isso. Lá no livro Gênesis, no capítulo 14, Kardec fala o seguinte: o pensamento dos encarnados atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia, né, os fluidos ambientes. Então, gente, nós, influência espiritual tem sim, inclusive de nós, né, para o outro lado. Tá? Então, nós participamos do cenário à nossa volta o tempo todo com os nossos pensamentos, com essas imagens fluídicas que nós vamos mantendo ao nosso redor.
E isso vai criando essa personalidade espiritual. Ainda na Gênese, o Allan Kardec nos fala da fotografia do pensamento, que eu já até falei algumas vezes aqui. Os nossos pensamentos geram imagens fluídicas que se refletem no nosso perispírito, como num espelho, gerando fotografias, né, ao nosso redor. Ao nosso redor. E na somatória de tudo que eu penso, o pensamento que mais me sobressai é aquele que mais fica. Então, eu estou aqui, né, eu vou emitindo, e tudo que eu penso vai se expondo na minha mente, tudo que eu penso. Então, eu tenho a capacidade de atrair saúde, de atrair doença, de atrair pessimismo, otimismo, com tudo isso que eu estou expondo. Então, olha, veja bem, eu penso numa rosa amarela. Então, uma rosa amarela se desenhou aqui, eu não estou vendo. Mas aí eu já penso em outra coisa. Bom, amanhã eu tenho que ir para Satuba. Não, mas hoje ainda vou passar no supermercado e tem que comprar café. Caro café, né? E a gente vai sobrepondo pensamento atrás de pensamento. A rosa já foi, já derreteu. O café, o supermercado, tudo vai. Aqueles pensamentos que a gente pensa no dia, que são um monte, né? Eles vão aparecendo aqui e vão se desvanecendo naturalmente. Mas aqueles pensamentos recorrentes, eles vão sendo mantidos por nós. Então, sabe, aquela raiva, né, do meu companheiro que me traiu, não perdoo não, ele vai comer aqui na minha mão, ele vai ver, eu vou me vingar, e eu só penso nisso. Eu passo o dia pensando, o que eu vou fazer? Ele acabou, eu vou infernizar tanto a vida, isso ele não merece. Eu posso não fazer nada, mas só de pensar aquilo está desenhando na minha rosto, ao meu redor. Eu posso simplesmente pensar em dinheiro o dia inteiro. Eu saio de casa e falo, nossa, hoje eu preciso ganhar mais um dinheirinho, porque eu gosto muito de dinheiro, quero ficar rica. Ainda não consegui o meu primeiro milhão, gente, vamos trabalhar. E eu só penso naquilo, em trabalhar, em ter dinheiro. Não, agora eu comprei uma casa, agora eu preciso de uma casa maior, 2 casas, uma só não é bom, não. Não, eu quero um carro também, uns 3 carros para começar. E eu só penso em ganhar. Isso é o quê? Um vidente que esteja passando e olhando a minha aura, ele vai ver imagens o quê? Que vai contar que eu sou uma pessoa ambiciosa. Aquele outro lá que estava querendo se vingar vai ser uma pessoa vingativa, uma pessoa magoada. Eu estou com mágoa aqui, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Faz 20 anos que eu penso nessa mágoa e eu vou ali, Ela volta todo dia. Eu estou comendo ali, nossa, mas eu lembro daquele jantar que aconteceu isso. Né? Na hora do café não, mas no café também aconteceu isso. E a gente vai mantendo essas lembranças tristes, pesadas, essas lembranças fixas. Então, isso vai me fazendo um retrato mental que vai se fixando. Essas ficam, não dá tempo de desvanecer, porque eu estou mantendo. Então, pensamentos de sensualidade, de lascividade, eu vejo pornografia o dia inteiro, tudo isso vai desenhando em minha volta. O Haroldo fala, é um cheiro, né? Você tem um cheiro de ambição, você tem um cheiro de sensualidade, você tem um vidente, vai olhar e falar assim, é o tipo de pessoa que você é aquilo que você mais pensa, é aquilo que você mais busca durante o dia, é onde está o seu coração. Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, né? Se você só pensa em aprender, eu quero crescer na vida, eu vou estudar, sabe? Aquela pessoa determinada, que fala, nossa, tudo que ela faz, ela está determinada, ela só pensa em melhorar. Eu vou passar nesse concurso, depois eu vou passar no outro concurso, eu quero aprender, agora eu vou fazer outra faculdade, eu não tenho dinheiro, mas eu vou, e aí ela vai, eu quero construir uma casa para minha mãe. São pensamentos bons, que também se fixam e são emitidos aí. Então, eu exalo aquilo que eu mais habitualmente penso. E a nossa criação mental, ela tem um efeito real. E não sou eu que estou falando, é Allan Kardec que fala aí da fotografia do pensamento. Alguns outros ocultistas, Helena Blavatsky, que é da teosofia, também fala em formas de pensamento. Enfim, lembra, André Luiz? Nós emitimos matéria mental. Essa matéria, para nós, ainda não é matéria, porque a gente não consegue nem ver. A gente não vê o perispírito, mas o perispírito é semimaterial. Então, a matéria que a gente emite pela mente, ela é também uma matéria que a gente... É uma matéria que em outra dimensão é vista. Nós não temos ainda capacidade, mas ela está tendo aí
efeitos reais sobre a nossa saúde, sobre as nossas relações, sobre as nossas amizades, inimizades, felicidade ou infelicidade. Então, nós sempre viveremos numa frequência que traduzirá os pensamentos e os sentimentos que nos caracterizam. Então, se eu tenho um pensamento amoroso, carinhoso, pacífico, né, otimista, é essa minha frequência, é essa frequência que vai me traduzir. E se eu tiver o contrário também, os pensamentos negativos também estarão me traduzindo, se for eles que forem a base da minha vida, do meu dia a dia. Então, percebe como nós podemos complicar ou iluminar a nossa vida com os nossos pensamentos decorrentes? Por isso, é necessário atenção e cuidado com a nossa produção mental. Com a nossa produção mental. Então, isso tudo que eu falei de ondas até chegar aqui foi para mostrar um quadro, para que a gente tome consciência do que a gente precisa melhorar, né? Onde é que eu preciso me melhorar? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com aquilo que eu penso. Se a gente acha que no escurinho do quarto a gente pode pensar o que quiser, a gente tem liberdade, sim. Nunca você vai ser preso pelo seu pensamento. Pode até matar alguém em pensamento, não vai ser preso. Mas você está emitindo aí, né? É complicado. É complicado. Será que o que isso vai trazer de benefício para a gente, né? Então, o que eu estou buscando com a minha existência, né? Eu estou produzindo o quê? Lixo mental? Ou eu estou edificando a vida, né, ao meu redor, com as minhas ideias, né? Por isso, a atenção e o cuidado. Então, a produção mental que a gente faz é uma tarefa a ser exercida desde a hora que a gente acorda. A gente tem que começar primeiro a observar, prestar atenção um pouco mais nos nossos pensamentos, para começar, então, a modificá-los. É uma coisa que, né, devagar, gente, é devagar, é lento, mas esse é o processo de autoconhecimento. Nós estamos falando especificamente de pensamento hoje, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, cuidar dos pensamentos é uma tarefa de extrema necessidade. E a gente começa ela, né, tendo consciência de que nós somos geradores de ondas. Ó, já temos consciências aí, né? Então, as nossas escolhas começam aqui, ó, nos nossos pensamentos. Nós estamos conscientes disso ou não? Porque se a gente não tiver consciente, como eu falei, a gente está caminhando no escuro, a gente está pensando e caminhando no escuro. E caminhar no escuro, gente, é alguma coisa muito apavorante. Eu falar em caminhar no escuro, eu tenho uns parentes que moram bem longe, e a gente às vezes ia para lá uma vez no ano, era longe, 1.000 quilômetros. E eu tenho um sonho, eu tinha, né, agora parou. Não sei se vocês já tiveram, eu tenho uns sonhos recorrentes, aqueles sonhos que se repetem. Né? É um sonho psicológico, geralmente são sonhos psicológicos mesmo que a gente tem. Então, eu tinha esse sonho que se repetia, que eu estava dirigindo lá para Minas, né? Estava lá dirigindo, uma estrada, então, que eu não fazia, de vez em quando, eu não conheço. Hoje, se eu tivesse que tinha aqui, hoje tem GPS, né? O mapa, então a gente se perde, né, mano? Então, eu estava indo, e no meio da estrada que eu pouco conhecia, eu percebia que eu estava sem luz. Assim, do nada, eu estava dirigindo, de repente eu percebia que eu estava sem farol, eu estava dirigindo no escuro, era noite, e eu não estava enxergando nada na minha frente. E era um instante tão apavorante, era tão rápido, que o sonho não me dava assim, eu procuro a luz, você não está conseguindo. Não, era uma coisa meio psicológica mesmo. Eu estava e, de repente, eu percebi, estava andando normal, de repente eu percebia que não tinha luz, aquilo me apavorava profundamente e daí a pouco o sonho acabava. Né? Eu tentava fazer, não sabia o que eu ia encontrar pela frente, era um momento muito ruim. Aí eu acordava e graças a Deus, né? Mas imagina você acordar e ver que isso é uma situação real. Eu exagerei aí no sonho, mas imagina, a gente vai se levando mansamente pela vida sem saber onde está pisando. E lá na frente você vê que você está sem luz. E agora, onde é que eu estou? Né? Quem sou eu? Para onde vou? Né? Então, portanto, se a minha afinidade ela está me trazendo sintonias que eu não gosto, me levando para caminhos que eu desconheço, tem um paradoxo aí que eu preciso mudar. A Joana de Ângeles, ela nos diz que o ser humano, essa mudança, ela realmente não é tão fácil.
Nós temos que entender que nós saímos de um estado de animal muito primitivo e forte para um estado aí de espírito, nós vamos até a angelitude, mas assim, isso não se dá em poucas vidas, porque é muito complexo, né? São seres muito poderosos, são duas potencialidades, uma física e uma espiritual convivendo junto. Então ela fala, é dificultoso, mas ela fala o seguinte, que o ser humano, ao atingir o momento da razão, ele traz junto com as fixações do aprendizado intelectual os hábitos mentais. Quer dizer assim, conforme a gente vai desenvolvendo o intelecto, que é natural, a gente vai aprendendo através das necessidades, esse intelecto ele vai trazendo o quê? Esse aprendizado também traz hábitos mentais. E esses hábitos mentais é que passam a dirigir as nossas condutas, porque toda a programação que a gente faz passa pela cabeça. Então ela fala assim, ó, em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados dentro de nós, né, os pensamentos de dor, os pensamentos de angústias, o pensamento de pessimismo. Por quê? Porque são esses pensamentos que têm uma força mais desequilibradora, mais marcante, né? Eles marcam mais e são eles que mais fácil aparecem em nossa mente. Então, nas nossas evocações inconscientes, são esses primeiros pensamentos, o pensamento de pessimismo, que nos assalta, aquele pensamento para baixo, de melancolia, são eles que primeiro nos vêm assaltando a nossa casa mental. Por isso é difícil a gente ter uma postura contrária. A gente tem que insistir um pouco mais. Que o que chega primeiro não é o otimismo. O que chega primeiro é o pessimismo, é o desânimo, é o mau humor, que vem dessas dores arquivadas, né? Então ela fala assim, isso vai gerando hábitos mentais perniciosos que a gente vai ter que mudar. A gente vai tendo que mudar pouco a pouco. No dia a dia, a grande massa vai gerando pensamentos sem perceber e não presta atenção nisso. Então, a gente agora, já com essas informações, a gente pode, né, fazer uma escolha. Ou se deixa conduzir pelo primitivismo das nossas mentes, ou a gente busca mudança. Conforme ela mesma diz, ó, ela fala, pensar corretamente deve constituir o grande desafio a quem almeja a melhoria de atitudes, a quem almeja a melhoria de si mesmo. Então, pensar bem ou mal é uma questão de hábito, tá? Então, eu acordo pela manhã e vou pensando, né? Então, se eu ponho o pé no chão, nossa, mas que dia horrível, né? Vai chover de novo, vai ter sol. Vai mudando o pensamento, vai olhando por um outro lado. Um dia por dia, um pensamento por minuto, a gente vai se modificando. Isso funciona? Claro que sim, funciona. O subconsciente vai trocando esses hábitos por hábitos mais saudáveis. A gente tem que começar, de pouco em pouco, vai se melhorando. Eu falo que todo fim de ano, a gente faz uma proposta de mudança, né? Que, esse ano eu vou emagrecer mais tudo, esse ano eu vou fazer exercício, né? E esse ano eu falei, bom, esse ano eu achava isso comercial, mas funciona, é bom a gente usar isso, né? Às vezes eu já fiz algumas propostas aí de fim de ano que foram muito benéficas, muito benéficas. Esse ano eu me propus a não reclamar, mais especificamente no trânsito. Quem já dirigiu comigo sabe que eu sou muito resmungona no trânsito. Eu adoro dirigir, eu não falo para fora, não falo para os motoristas, mas ali dentro do carro eu sou resmungona. Olha, não sabe dirigir, não deu certo. Mas por que não deu certo? Mas por que me podou? Mas se estava com pressa, por que ficou agora parado na minha frente? Mas você não sabe dirigir? Não, olha só, para que isso? Tem que saber para onde vai. E aí você vai. Vai pela direita, onde já se viu? Pode dar pela direita. E eu fico resmungando. Então eu falei, olha, eu vou esse ano, vou aprender a não resmungar. O Mauro falava assim, isso é trânsito, Divininha. É trânsito, mas lá... Então, o que acontece? Desde janeiro eu venho fazendo um exercício, é a hora que eu saio de casa, eu gosto de dirigir, vou para Araçatuba, eu falo assim, você não vai reclamar. Mas não dá um quarteirão já. Mas esse posto não sabe dirigir, não sei onde que tirou a carteira. Gente, aí o que eu fiz? Não tem mais o marido do lado para ficar lembrando. Então, o que eu fiz? Eu tive que arrumar um amigo imaginário. Então, eu peguei eu mesma, fiz uma dupla personalidade, né? Criei a Laura 2 do lado e eu fico falando comigo, mas para que você está reclamando? O que isso te leva? Você nem conhece a pessoa.
Você está irritado com uma pessoa que você nunca mais vai ver. Para que falar isso? Ela nem está te ouvindo. Você não muda as pessoas. Para, você está com pressa? Você não está com pressa, você não tem ninguém te esperando. Para com isso, acalma. E eu fico toda hora me cutucando. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo um exercício com o meu subconsciente. E não vai ser num mês, 2 meses que eu vou conseguir. Talvez no fim do ano eu vou contar o que eu consegui. Eu espero ter algum resultado. Mesmo que não seja 100%, alguma coisa eu sei que funciona. Então é isso, gente. Mudança de hábito é colocar hábitos novos. E isso não se dá assim só de uma vez. Então não desanime. Não desanime. Sigam em frente, né? E quando você não conseguir mudar o pensamento ruim por um pensamento bom, pensa numa prece. A prece sempre resolve. Mesmo que não seja aquela prece profunda, pelo menos você não está falando por aquele pensamento negativo. Né? Aquele pensamento mal. Você vai olhar a pessoa e falar, nossa, mas olha ela, né? Tenta mudar por um elogio. Ela tá bonita hoje, né? Assim, né? Olha o esmalte, a cor ficou boa, né? Nossa, que pessoa exibida, né? Então você vai mudando aquele olhar, mudando o pensamento, e quando não conseguir, coloca uma prece com a imagem de Jesus, tá? Nós somos seres racionais e de pouco em pouco a gente vai modificando esses hábitos. Então, entender o comportamento das ondas, como se processa a sintonia, nós entendemos, para o nosso bem ou para o nosso mal. Compreender a nossa responsabilidade como geradores de ondas mentais e trabalhar incessantemente para melhorar a nossa conduta mental vai trazer resultados benéficos para todo o grupo humano que nos rodeia e, principalmente, vai trazer muito benefício e muita luz para nós mesmos, tá? Então, eu agradeço a companhia, agradeço a paciência, agradeço a atenção e peço a Jesus que nos abençoe a todos e nos ajude aí a ter pensamentos mais elevados, com ondas bem legais. Muito obrigada, gente. Ótima noite para todos.